Salve, salve, Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Sou o Fernando, o aprendiz, com o apoio de Amanda e Max, que somos alunos do curso de produção de audiovisual do Senai. Estamos realizando o segundo podcast Papo Afro. E para esse podcast, nós trouxemos aqui o Jonathan. Olá, Jonathan, como é que você está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Desde já, a gente agradece aí o convite de você vir aqui participar com a gente. Fernando, eu que agradeço. É muito prazer sempre poder estar falando aí da história, um pouquinho do Brasil, né? E ter esses espaços também para falar. Quem é Jonathan? Fala para mim quem é você. Bom, o Jonathan, atualmente, ele é educador no Museu de Artes e Ofícios, né? Eu estou no meu último período do curso de História, faço estágio lá, mas eu já me enxergo como educador, eu já atuo nessa área há algum tempo e pude ter várias experiências. Mas o Jonathan é um jovem periférico que sempre batalhou aí na vida, negro, que teve acesso à universidade e hoje teve o prazer de poder estar falando aqui um pouquinho sobre essa jornada, sobre esse momento. O Jonathan hoje veio aqui para contar uma parte da história que a história não conta. E aí, Jonathan, vamos começar a contar uma parte dessa história? E acho legal pontuar uma coisa, porque o que é a história que a história não conta? Quando a gente fala um pouco de história, não é só sobre lembrar, né? É sobre o que é esquecido, sobre o que não é contado. E aí, no estudo da história, a gente sempre examina quem falou, com qual interesse, para qual público, em qual sentido. E quando a gente pensa nessa história afro-brasileira, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? No Brasil, a gente tem que lembrar que as primeiras academias que tinham aqui, elas eram para pessoas brancas, para pessoas ricas, né? Então, europeus, descendentes de europeus. E nesse período a história, vamos dizer assim, que ela trabalhava com um tipo de fonte só. Como assim? A fonte oficial do governo, ela é a certa. Essa é a história certa, verdadeira, oficial. Então, quando a gente olha para quem construiu essa história, fica um pouquinho fácil de entender qual era o lugar de fala dessa pessoa, o que ela queria dar valor, o que ela queria esquecer. E, nesse sentido, tivemos diversos esquecimentos sobre a história africana aqui no Brasil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas técnicas, sobre as técnicas que foram essenciais no universo do trabalho aqui e que a gente costuma achar que são invenções europeias, né? A história a gente costuma aprender que esse escravizado africano aqui, ele só trabalhou, ele era a mão de obra, ele não detinha muitos conhecimentos técnicos e das ferramentas e tudo mais. Então hoje a gente quer dar um pouco de uma olhada para essa história. O Fernando já teve o prazer, né, de me conhecer lá no museu. Quer falar um pouco sobre essa visita, Fernando? Gente, recentemente aí, o pessoal do Senai, né, do curso técnico de produção de audiovisual, do turno da tarde, me fez uma visita lá no museu lá. Conhecemos bastante lá o Museu de Artes e Ofícios do SESI. E a gente teve a oportunidade aí de garimpar esse cara aí, muito engajado aí com a história, entendeu? E com a história do povo negro, entendeu? Então, tipo assim, ele vai falar um pouco sobre Minas Gerais, sobre o garimpo, entendeu? Sobre esse ouro que é Minas Gerais e sobre esse ouro também que é o Jonathan também. Então, quando a gente olha para isso em Minas Gerais e tenta relacionar isso, né, contribuições africanas foram em diversos sentidos. Foi lá até anotei porque é surreal, na metalurgia, na mineração, na agricultura, na construção civil, na carpintaria, produção têxtil, navegação, fabricação de instrumento musical, medicina, engenharia e outras áreas. Quando a gente olha para o Brasil, tudo isso aí tem um pouco de África. Então, por exemplo, a gente pode falar da construção aqui, do pau a pique, outros tipos de técnica que hoje em dia, que você tem uma visão menos de mercado e querer coisas mais sustentáveis, é para onde a gente está olhando. E aí, por que eu falo dessa visão diferente de mundo? A gente vai entender o que está vindo da África. Primeiro, a gente tem que saber que são várias Áfricas. Então, você tem lá muçulmanos na África, você vai ter os bantus, você vai ter várias regiões. A gente tem que lembrar que Egito está na África, tanto como o norte lá. Então,
mais ali, né, próximo à Europa, Marrocos. E então não é uma África só, né? A gente está falando de diversas culturas, diversos modelos, cada área tem mais contribuições em uma coisa e tem uma lente de ver o mundo. Então é um pouco diferente da visão ocidental, para uma região agora que a gente vai estar olhando, né, que a região foi chamada de Costa da Mina, hoje seria onde fica a Gana, esses países ali, né, essa região ali da África. Você vai ter relacionado à música, você vai ter relacionado com o mundo espiritual, com o universo do trabalho, não é dividido aqui igual a gente faz. Então, para você entender a espiritualidade africana relacionada aos Exus, por exemplo, isso está no trabalho, isso também está na música, que está na dança. Então, isso é tudo interrelacionado, né? E era uma região de muita mineração, tanto que eles são muito conhecidos pela metalurgia e pelas técnicas que eles desenvolveram para buscar esses minérios, e tanto as questões de fundição. Então, o uso do cadinho para derreter os metais, ele já era usado lá na metalurgia. Então, qual foi a visão do europeu que estava querendo buscar e garimpar aquele ouro que tinha em Minas Gerais? Ele queria uma mão de obra que ele não tinha, uma técnica que ele não tinha, uma facilidade de lidar com aquilo que ele não tinha. E aí essa região da Costa da Mina foi onde veio esses escravizados para Minas Gerais. A grande maioria veio de lá. Quando eu faço uma visita lá no museu e a gente está relacionando, pedagogicamente eu gosto de relacionar com uma coisa atual. E aí eu costumo relacionar com o filme do Pantera Negra. Por quê? Porque ali você tem uma Wakanda, que era o reino africano, muito tecnológico, com desenvolvimento que o resto do mundo não tinha, com minerais e tudo mais, e isso aconteceu na África colonial. Então essa galera estava aqui no Brasil trabalhando, desenvolvendo essas técnicas que o resto do mundo não dominava, e isso inclusive foi uma estratégia para esses africanos conseguirem a liberdade. Então, por exemplo, a gente tem o uso da bateia, o uso de pele de animais para reter o ouro ali, você conseguir separar. E como que funcionou, né, o uso dessa técnica em prol da própria liberdade? Existia uma cota de ouro. Se esse africano achasse além dessa cota, esse ouro era dele. E aí ele poderia acumular uma quantia, e isso foi um dos grandes responsáveis por Minas Gerais ser a capitania que mais vendeu carta de alforria. Então a gente já olha para esse africano que nunca concordou com a escravização, e aí ele vai ter a oportunidade de resistir a isso, seja no conhecimento técnico, igual a gente viu aqui, né, que ele podia tomar uma vantagem disso para resistir a esse sistema. Ele podia também se rebelar, e aí a gente está falando de quilombos. Quilombo, né, que vem da palavra quimbundo, que vai estar significando união ou então reunião de acampamentos. Então o quilombo não era só um lugar de fugir, era um lugar de resistir culturalmente. Existe estudo arqueológico que olha lá para o quilombo de Palmares e vai ver lá o uso da metalurgia, vai ver técnicas assim, inclusive você encontra isso na historiografia brasileira, né? Tinha um olhar para que aquelas peças africanas eram superiores, elas eram melhores fabricadas. Só comenta o pessoal aqui um pouquinho mais o seguinte: na verdade é que os negros que vieram da África, que foram escravizados aqui no Brasil, eles vieram buscar como se fossem por encomenda para um tipo de tamanho de trabalho específico. Não é aquele negócio pegou lá de qualquer jeito e trouxe. Eles tinham muito um direcionamento, né? De acordo com o biotipo, de acordo com o tipo de atividade que ia desenvolver aqui. Porque a gente sabe que realmente para trabalhar nas minas tem que ser pessoa que tem o quê? Pouca estatura. E não era um trabalho fácil, né? Quando a gente pensa em Ouro Preto foi conhecido por ser uma cidade fria. Então imagina um trabalho de mineração naquela cidade. Você vai estar metade dentro do rio, metade ali no sol, pode estar dentro de uma mina. Então foi um trabalho pesado, mas esse africano conseguiu usar um pouco dessas técnicas. E sobre a seleção que você falou, né, existiu uma estratégia para que esses povos não se articulassem muito aqui em Minas. Então, por exemplo, uma região grande, né, a Costa da Mina, você poderia pegar etnias diferentes ali que não dialogavam entre si. Então, quanto mais longe essa pessoa tivesse, menos motivação ela ia ter para fugir também. Então, isso também era pensado.
Então foi toda uma estratégia, né, portuguesa para manter esse sistema que para eles valia a pena sempre buscar mais africanos. Então a média de vida ela era curta, porque era lucrativo você manter o comércio. Então saía produto do Brasil para a África e para esse navio valer a pena a logística, né, ele voltava com africanos. Então o comércio ele era lucrativo na medida que ele girasse rápido. Então existia essa seleção também. E o interessante também que a gente vê na história é que normalmente eles gostavam de separar os negros que foram escravizados aqui no Brasil, porque a África, quando a gente fala da África, a gente, na cabeça da gente aqui, a gente acha assim que a África é um país, a África é um continente, se eu não me engano, acho que são 48 países, quase 50 países. Eu sempre me perco na quantidade exata de países, porque Então, eu costumo brincar que eu sou da história, esse negócio de número não é comigo não, até data a gente dá uma buscada no Google para ter certeza. Mas são várias culturas, e inclusive quando a gente olha para outras contribuições aqui, a gente pode estar falando um pouco de questões médicas, cirúrgicas, onde a gente vai ter uso de plantas, mas também de técnicas cirúrgicas. A gente tinha alguns africanos que estavam em regiões que essa religião ia ser mais muçulmana. Então a gente está falando de várias Áfricas mesmo, vários tipos de escravizados que estavam aqui, várias culturas. quando a gente fala também da evolução realmente do povo negro, do povo africano negro, entendeu? Um dos países mais evoluídos realmente assim que teve foi gente, perdi o nome aqui dos... Da Revolução? Não, o nome está na ponta da língua aqui, mas não saiu, onde tinha as pirâmides. O Egito. Isso, o Egito. O Egito, na verdade, assim, o povo egípcio foi um povo que muito evoluído, assim, que muitos conhecimentos deles estão esquecidos pela história, assim, e no entanto o mundo tem aquele negócio de querer separar o Egito do restante da África. É Para uma esconder forma a de evolução. não admitir essa contribuição africana. Tanto quando a gente fala de apagamento, quando a gente olha para as produções cinematográficas, a gente pode tratar ela como uma fonte histórica também. Por quê? Foi produzido por alguém com determinado sentido, dentro de uma visão de mundo. Então a gente vê egípcio branco, o que não faz muito sentido, né? Então, quando você vai relacionar isso com a África ainda, a gente costuma aprender que na matemática lá, quem inventou matemática e tudo surgiu na Grécia, Pitágoras. A gente olha para as pirâmides. E é mais fácil você falar que foi um alienígena que construiu do que admitir que aquilo é uma cultura, um conhecimento, uma técnica africana. Então, os apagamentos eles vão nesse sentido. Um grande exemplo é a Revolução do Haiti. O Haiti era uma colônia francesa e a França declarou aquela Revolução Francesa, né, com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. A colônia do Haiti falou, pô, se vocês que estão olhando aqui e governando o Haiti, agora vocês estão declarando que tem que ter liberdade, igualdade e fraternidade, o Haiti fez uma revolução. E aí matou todos os senhores brancos, agora a Constituição é para pessoas negras, começando que lá está escrito assim, ser livre é ser negro. Então o que é isso? E desde então o Haiti vem sofrendo encargo, ele teve que pagar uma multa para a França, e a gente não estuda isso na escola. Imagina o medo, o terror do senhor de engenho aqui no Brasil, descobrindo com a ilha, igual o Haiti, fez uma revolução e matou todos os senhores. Imagina se tu vem aqui para o Brasil e isso tivesse acontecido aqui, sabe? Então é uma tentativa de desarticular, sempre apagar essa memória para que isso não sirva de exemplo, para que a dominação ela continue existindo. E hoje a gente fala de um novo modelo de dominação, né? A gente tem uma política de drogas que a gente sabe que é discriminatória e vai estar atacando principalmente jovens periféricos de favela. E da onde surgiu a favela? Acabou a escravização, essas pessoas não têm onde morar, mas anteriormente existia uma lei que negro não podia ter nem terra. Estamos falando da lei de terras lá de 1850, né? E aí, quem que você está atacando quando você ataca a favela?
são essa população negra, essa memória negra, que é quem sempre foi negado os espaços. Então é interessante a gente sempre olhar para essas questões técnicas, essas contribuições, o que tem na nossa cultura, que veio da África, porque está presente no nosso dia a dia. O angu que a gente come é uma palavra africana, pé de moleque. A gente está falando das quitandeiras, que vendiam os doces pelas vilas, eram chamadas de fofoqueiras. Na verdade, a gente está falando de mulheres que vinham de regiões onde tinha matriarcado e elas dominavam as relações comerciais. Aquelas mulheres circulavam informações valiosíssimas ali. Elas prepararam quilombos para possíveis invasões. Ela tinha o domínio, tinha informação, além do domínio comercial e tudo mais. E convém chamá-las de fofoqueiras. Jonah, fala para nós aí essa expressão popular aí que todo mundo conhece aí, que feita nas coxas. Que explica essa expressão para nós aí? Essa expressão do feito nas coxas, né, ela é clássica mesmo, e ela está relacionada à fabricação de telhas, que eram feitas por essas mulheres escravizadas, e como ninguém tem uma coxa igual à outra, né, era uma forma de você falar que era uma coisa mal feita. E aí é uma coisa mal feita por quem? Quem fez essa coisa mal feita, sabe? Então, são coisas depreciativas que a gente fala, é aquele famoso ditado também, o preto, quando ele não caga na entrada, ele caga na saída. Então, olha, para isso tudo aqui que a gente está falando, sabe? Será? Quem que está querendo repetir esses ditados? Um outro exemplo, criado mudo. Era uma pessoa que tinha que ficar em pé do lado da cama do senhor, segurando as coisas para ela, ficar muda mesmo. Em alguns casos, poderia cortar a língua dessa pessoa. Então, são repetições que a gente vai tendo, né? E é por isso que a gente chama o Brasil de um país racista estrutural, porque são coisas que estão na nossa estrutura. O Brasil foi formado racista. A gente ainda nem comentou que existiam teorias raciais, né? Então, existiam os cientistas aqui que tentavam defender cientificamente que o negro ele não era avançado. O branco ele era superior, o negro estava numa fase meio que selvagem ali ainda. E o que o Brasil tentou fazer? Trazer imigrante europeu para apagar a população negra. E essas teorias circularam o mundo na época, né? Quando a gente olha para o caso da Argentina, a Argentina conseguiu apagar essa memória. Hoje, grande maioria dos argentinos são brancos. Políticos argentinos falam que lá não existe o problema racial porque lá não tem negro. Então, a gente está falando do censo de 1837 lá da Argentina, ter 50 mil pessoas em Buenos Aires, 90% são negros. O censo de 30 anos depois tinha 450 mil pessoas, 400 mil brancos. Então, tipo assim, uma massificação de apagamento de memória. Hoje a história cruza fontes, ela não parte de uma fonte só. Então ela olha para vários vestígios que o ser humano foi deixando, vai casando aquelas histórias, vai fazendo uma pesquisa, tenta entender a literatura, os vestígios deixados, as leis, como que eram. Tudo isso, tudo que pode ter sido um rastro, a gente cruza e tenta entender melhor essa história, né? Porque a gente não conta a história a partir de um documento só. É a mesma coisa de eu pedir para você me contar uma história de um negócio que você viu. Depois que você me dá seu relato, eu falo, esse relato é o verdadeiro. O interessante é que a própria justiça, para fazer um julgamento, mesmo sabendo que uma pessoa é culpada, ela confronta os dois lados. É que eu vi a história sobre os dois pontos de vista. Para saber, para fazer uma avaliação realmente. Até porque nossa memória é falha. E aí a gente pode querer contar diferente. Por exemplo, eu dou o exemplo da fofoca. Fofoca une pessoas e cria diversos diálogos, mas aí a pessoa vai contar uma fofoca e ela não quer se envolver demais naquela história. Ela pode mudar um fato, ela pode aumentar uma coisa ou outra. De qualquer forma, a gente nunca consegue contar exatamente como aconteceu, né? Então, é interessante a gente pensar um pouco disso quando a gente fala de apagamentos. O que você acha dessa lei inclusiva para os negros acessarem a universidade? Um sistema de cotas. Reparamento histórico necessário e, inclusive, é uma lei que ela está sobre avaliação, né? Então, a ideia é que a lei de cotas ela fosse feita para durar depois de 10 anos, ela ter uma avaliação e ver como estavam sendo esses dados.
Não tenho dados aqui agora no momento, mas você pode dar uma pesquisada que você vai ver que a grande maioria dos jovens que acessaram as universidades através dessa inclusão de cotas, eles não desistiram do curso. Eles fizeram o curso até o final e a gente começa a falar de reparação de lugares de acesso, né? Então, exemplo, eu falei lá do cirurgião, do dentista. Quando começa a ter as primeiras faculdades no Brasil, essas pessoas não acessam esses lugares. E são profissões que elas já exerciam. Então, elas não têm como acessar esse espaço. E quem continua acessando isso vão ser as pessoas brancas. Então, hoje, quando a gente vem falar de cota e as pessoas falam, ah, não, isso é vitimização, não é. Porque a maioria das pessoas que não vêm de uma descendência africana, não, as pessoas que não são negras, a maioria das pessoas pobres, né, no Brasil, ela não vai ter um tempo para fazer um cursinho, por exemplo, sabe? Ela tem que trabalhar, a maioria desses jovens começa a trabalhar com 16, 18 anos na vida, então são diversas demandas diferentes. A universidade está lá, mas quem vai conseguir acessar ela são poucos. Então, quando a gente fala de política de cota, a gente está falando de uma coisa que vai tentar nivelar a educação, dar acesso para a educação, por exemplo, sabe? E será, ó, mesmo que depois de tanto tempo da Lei Áurea, né? Será que realmente já raiou a liberdade? Ah, Fernando, difícil. Será? Qualquer pessoa negra consegue presenciar isso na pele, né? Mas a gente pode ir para os dados e ver a maioria dos homicídios de jovens, a maioria vão ser de jovens negros, periféricos, a forma que essas pessoas são tratadas. A gente vê justamente no acesso à universidade, a gente pode pegar um número das pessoas assim que acessam o curso superior. No Brasil hoje, 19% da população em média consegue concluir o curso superior. A maioria das pessoas periféricas não acessam, nem imaginam como uma realidade possível. Isso sempre foi negado a essas pessoas. Então, a liberdade ela está distante, né? Ela está em construção. A gente olha para um país que ainda é muito racista. Através das atitudes, ações, comportamentos, né? A não aceitação. A não aceitação, a negação dos espaços. A gente pode olhar para grande parte também da população de rua, sabe? Os acessos, eles são diferentes. E hoje em dia que a gente tem a internet, né, a gente vê diariamente relatos, a gente vê deputado sofrendo racismo no aeroporto, sabe? Porque causa estranhamento as pessoas perceber que tem pessoas negras ocupando aqueles espaços ali. Elas vão ser negadas desse espaço como? Não é que ninguém vai chegar nela e falar, você não pode entrar aqui. Ela vai ser oprimida naquele espaço. Ela não vai conseguir se sentir à vontade ali. Então, a gente olha para um Brasil tão mestiço, né? Um Brasil com tantas raças e tantas cores. Chega uma pessoa estrangeira e vem conversar com a gente assim e ela acha que o Brasil não é racista. Você fala que o Brasil é racista, isso é uma grande surpresa. Mas o racismo no Brasil, ele vai nesse campo da sutilidade, né? Ele tenta ser sutil, mas ele está em todas as áreas. Sempre que você for olhar para a questão racial, você pode olhar para qualquer situação e perceber, será que a situação racial encaixa aqui? Muitas das vezes vai encaixar. É interessante que, às vezes, assim, as pessoas tendem a confundir, porque, na verdade, assim, existe preferência. A pessoa pode preferir conversar com uma ou conviver com outra, mas o racismo, na verdade, está muito focado numa forma depreciativa. Não é isso mesmo? O que você comenta sobre essa questão? Sim, acaba que tem questões que vão mais para experiências pessoais, né? Mas eu tenho uma amiga, assim, que ela é médica. E aí é comum a pessoa consultar com ela e depois da consulta e ter a prescrição do remédio e tal, olha para ela e fala, quando que eu vou ver a doutora, a médica? Ela é negra, a pessoa acha que é uma pessoa negra no hospital, é uma enfermeira. Então são coisas que a gente já espera, infelizmente são coisas que estão tão normalizadas, banalizadas na nossa sociedade, que você vai ter um preconceito, né? Uma coisa estabelecida antes de você conhecer aquela pessoa, saber o que é. Você não espera uma médica negra. Isso é raro.
Realmente é complexo, porque é questão estrutural mesmo, né? Jonah, foi simplesmente fantástico a oportunidade de conhecê-lo, a oportunidade de convidá-lo, e a oportunidade de você ter vindo aqui. E da gente ter realizado aí esse trabalho aí, esse começo de convivência, de amizade, entendeu? Que a gente possa aí estar fazendo outros trabalhos, outros projetos aí, que eu achei muito interessante esse início nosso. Porque eu acredito que as pessoas que se afinizam realmente com a causa social, com a causa negra, elas têm que se unirem para tentar trocar opiniões, pontos de vista, para que possa mudar alguma coisa, que possa melhorar alguma coisa, que as pessoas possam ser vistas, que possa haver uma visibilidade melhor, entendeu? O que você fala sobre esse nosso bate-papo aí, que foi muito fantástico e enriquecedor para nós? É sempre bom a gente poder estar debatendo, estar discutindo essas questões, porque a gente vive num mundo muito desigual e se a gente for ficar olhando sempre com um pensamento muito negativo sobre questões que vai além do nosso alcance mudar, eu costumo falar que eu gosto de ser da área da educação por isso, né? Porque se eu for olhar para o mundo agora que a gente falar, não, gente, deu errado, desiste. A gente tem que acreditar que a gente está sempre construindo. Está sempre construindo alguma coisa nova, né? Sempre criando sentido, sempre criando significado. E é sempre importante a gente poder estar falando sobre essas coisas, para poder estar falando sobre esses apagamentos, né? E ver como que está construindo o nosso dia a dia e dar mais liberdade, né? Trazer um pouco mais de liberdade para conseguir viver em paz, que é o que todo mundo quer. De fato, eu espero a gente ter a oportunidade ainda de a gente continuar esse bate-papo nosso aí. Esperamos aí um próximo convite aí, quem sabe. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Fernando.